Olá, Tony Mendes, aqui é a Vera Lima, da Central Eficaz de Notícias, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Quintal FM, na região de Viçosa, pelas Minas Gerais, o Brasil e o mundo, através também das redes sociais, porque hoje em dia é assim, né, gente? Nós estamos no rádio, na TV, nas redes sociais, conversando sobre assuntos que possam te interessar diretamente, que possa te envolver. E eu tenho certeza que o que nós vamos falar aqui hoje, Tony, nessa manhã de sábado, vai interessar muito aqui o seu público, seus ouvintes. Queremos falar de coisa boa, tá? De ajuda mútua, de colaboração, de gente que faz o bem. Então, nós estamos aqui com a ONG Macunaíma. Olha que nome lindo, né, gente? Sugestivo. Está conosco o Rodrigo Zacarias, ele é presidente dessa ONG, que faz o bem a crianças, a adolescentes que estão fora da sala de aula nessa pandemia. E nós sabemos que essa pandemia está avassaladora, já temos mais de 400 mil pessoas que perderam as vidas, milhares e milhares de pessoas infectadas. Então é um tempo de cuidar do outro, é um tempo de fazer o bem, enquanto essa vacina não chega para todo mundo. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Estamos aqui com o Tony Mendes, que está abrindo esse espaço para nós. Bem-vindo. Obrigado, Vera. Muito obrigado, Antônio Mendes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é, nós vamos começar com os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Olha, gente, ela está dizendo que numa parceria que fez com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um cenário da educação brasileira preocupante. Temos aí, olha, quase 1,4 milhão de crianças e adolescentes fora da escola. Gente, em 2020 foram mais de 5 milhões de crianças e adolescentes sem atividades escolares por causa da pandemia. Rodrigo, a ONG Macunaíma tem feito a sua parte, tem feito um trabalho brilhante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente nesse sentido. A gente percebeu que no advento da pandemia, muitas dessas crianças e adolescentes da comunidade perderam totalmente o acesso à educação. E a gente ficou pensando em quais seriam as soluções para a gente não deixar totalmente desassistido, porque a infraestrutura nas comunidades ela é precária, não tem acesso à internet de qualidade, não tem computador para as pessoas usarem, normalmente é um celular para a família inteira usar. Então, a gente encontrou a solução, a equipe refletindo muito sobre isso, sobre todas as limitações, né, de contatos físicos. A gente chegou na conclusão de desenvolver um material próprio, que ele fosse lúdico, educativo, mas que não deixasse de estar falando sobre a cultura, permeando aí a educação. Então, dentro da leitura, da matemática, da geografia, esse material foi desenvolvido todo pela equipe, foi revisado também por amigos que são pedagogos, professores, e a gente conseguiu fazer a contratação das meninas que moram dentro da comunidade para atuar diretamente com essa levada de conhecimento, né? Então, ela pegava essa apostila, fazia essa facilitação com a criança e adolescente de uma forma de não deixar ela completamente desassistida nesse momento. Que é claro que as outras crianças e adolescentes que têm qualidade de vida melhor têm ali seu cantinho para estudar, seu notebook, seu acesso à internet, e a realidade das comunidades não é essa, né, velho? Sim, a realidade não é essa, e com essa pandemia agravou-se muito. Então, a ONG, eu sei que vocês estão fazendo também, para além disso, um trabalho de assistência mesmo. O momento agora, gente, é de manter-se vivo, né? Precisa matar a fome. Então, eu sei que vocês também estão fazendo um trabalho nesse sentido, né, Rodrigo? Queria que você falasse um pouquinho também, porque vocês precisam, inclusive, de ajuda, né? ONG é isso, gente. Terceiro setor é isso. O pessoal faz aquilo que o governo deveria fazer, mas não faz. Esse é o lugar que estão as ONGs. As ONGs sérias
e que a gente sabe, né? Tem gente que não é, mas é a mesma coisa de todos nós, em todas as áreas. Assim, tem as pessoas sérias, tem as que fazem, as que não fazem, tem aquelas que falam que fazem, mas que não fazem nada. Mas a ONG Macunaíma, o Rodrigo está aqui, nós temos também outra pessoa fantástica conosco, que é a Dulcineia, né? Nossa querida Dul. Eu vou chamar assim, que eu tenho essa mania do diminutivo, tá, Dul? Pode ser? Mas fala um pouquinho de você aí para mim. Dulcineia, eu sei que você é coordenadora pedagógica da escola, né? Da Escola Cidadania. Fala um pouquinho de você, depois nós vamos falar desse braço da solidariedade da ONG Macunaíma. Muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço o convite e meu nome é Dulcineia, mas todo mundo me chama de Dulce mesmo, ninguém me chama de Dulcineia. E eu estou no projeto com o Macunaíma já há 3 anos, né? Sou uma das diretoras, e o nosso foco, né, dentro da vila, assim como o meu trabalho já de mais de 40 anos dentro da área social, é trabalhar com essa mudança, né, através desse olhar cultural com as comunidades carentes, né, e trabalhar com desejo também. E, através da arte, através da cultura, provocar essa mudança e criar aí pessoas que vão multiplicar essas ações. Então, o nosso trabalho nesse momento é isso, né? A nossa visão nesse momento é isso. Eu não gosto da palavra empoderar, mas é a que a gente tem no momento, mas empoderar principalmente as meninas e as mulheres, principalmente as mulheres negras, tendo em vista que nas nossas comunidades a grande maioria da nossa população é oriunda das comunidades negras, isso é histórico, né? Então, a gente procura, dentro dessa questão também, fazer esse empoderamento das mulheres, das crianças, das meninas, né, das adolescentes negras, né, para ter essa autoestima da questão da estética, da questão de buscar a história delas, da questão de trazer essa história, né, a história do povo negro, para o conhecimento dessas pessoas, que muitas vezes é muito distorcido, e através desse trabalho fazer com que essas pessoas se autovalorizem também enquanto cultura, que eles têm muita cultura, então a gente não leva a cultura, a gente troca a cultura com essas pessoas. Que maravilha, adorei esse negócio. A gente não leva a cultura, a gente troca a cultura. E por falar em trocar a cultura, vamos aproveitar que nós estamos aqui, olha, nas ondas do rádio, falando para tanta gente, né? Rodrigo, a Dulce falando aí da cultura, né, afro-brasileira, da importância da gente levar cultura um para os outros, falar de nós mesmos. Então, queria saber de você, nessa área da cultura afro, nessa área da informação a respeito dos nossos princípios e valores, o que você diria que é ponto central do Macunaíma hoje? Eu penso que a cultura ainda ela é pouco acessada para as classes menos favorecidas, porque hoje ir no teatro, ir no museu, hoje assim, né, as coisas eram mais normais, de fato é um privilégio, porque isso não é de acesso das comunidades, das periferias, muito porque não se chega a essa informação lá, não se tem o interesse de consumir essa arte. Então, isso gera uma falta de acesso, mas aí, em contraponto, essa falta de acesso, ela cria ali uma cultura territorial. Ou seja, quem que fornece a cultura dentro de uma comunidade? Muitas vezes infelizmente, pelo tráfico, pela igreja que está no território, pelo boteco, pela quadra. Essas são as formas de cultura, normalmente, dentro de uma comunidade. Então, o trabalho que a gente tenta desenvolver é de promover acessos. Então, a gente está mostrando o que existe mesmo de cultura, como que a cultura é aplicada no dia a dia de cada um, como você vê o território de uma forma cultural, dessa riqueza, de você saber que tem o tiozinho que toca um violão, o outro que toca um pandeiro. Isso tudo são potencialidades de gatilho para a gente trabalhar essa questão cultural dentro dos territórios. Pois é, Dulce, vocês têm também aí, que eu sei, as oficinas, né, de teatro, dança afro, tem o hip hop, a fotografia, o canal do Instituto Macunaíma. Fala um pouquinho dessas entregas, dessas trocas de valores que vocês querem fazer através aí da cultura, né, afro e do trabalho do Macunaíma com a sociedade. Fala para a gente desse trabalho lindo de vocês. Realmente é um trabalho muito lindo, um trabalho que nos dá muito retorno, assim, né, de demandas e de visibilidade.
e que tem também uma aceitação muito grande, né, pela comunidade. É complicado, às vezes, né, você atingir as pessoas através da cultura, porque muita gente acredita que cultura não leva a nada, mas é que eu sempre coloco, quando você promove uma aula de dança, uma dança afro, dança moderna, dança hip hop, você não está colocando que aquela criança, aquele adolescente vai se transformar num dançarino, mas junto a essa aula de dança, de hip hop, a gente está trabalhando o cognitivo dessa criança, a gente está trabalhando a questão da sociabilidade dessa criança, a gente está trabalhando a questão de visão de futuro dessa criança, né? Os valores que ela pode agregar ali junto com essa questão da dança. Então, eu sempre questiono, quando as pessoas questionam, né? A pessoa precisa de trabalho, precisa de emprego, mas essa pessoa, para ter emprego, para ter trabalho, ela precisa estar preparada social e psicologicamente para esse trabalho, porque não resolve uma pessoa, por exemplo, ser um pedreiro, né? Porque essa criança pode fazer essa aula de dança e se transformar num pedreiro, num super pedreiro que tem consciência, que tem sensibilidade, que vai saber lidar com o outro, que vai ter uma perspectiva diferente, né? Não necessariamente ele vai ser dançarino. E tem crianças que já passaram por projetos que eu já trabalhei e que hoje se transformaram em grandes dançarinos, transformaram em grandes professores. Então, assim, essas aulas, para além de estar ali, não ocupando o tempo, né? Eu não considero que a gente tem que ocupar o tempo de ninguém. A gente tem que transformar o tempo ocioso em benefício para que essa criança, esse adolescente, essa família tenha uma nova perspectiva dessa vida e seja também um instrumento transformador. Quando eu cito a família, oi. Não, pode continuar. Quando eu cito a família, porque não adianta também, Vera, você trabalhar a criança, ela ter aquele ambiente ali, daquele momento, né, prazeroso, acolhedor, e chegar em casa, a visão, né, o momento que ela vive em casa é totalmente oposto. Então, a gente tem que trabalhar a família como um todo, para que a família também entenda a importância desse trabalho. Olha só, você está falando disso, eu acho tão fantástico, e quero até referenciar aqui, eu acompanho muito a área da educação. E numa entrevista que eu fiz, a professora Analise Silva é uma professora negra, uma doutora na área da educação, que está aí na alfabetização de jovens e adultos na EJA, que é aquela escola que chega para a pessoa depois que ela já passou até a idade escolar, né? As pessoas já na sua idade produtiva e trabalhando muito, que só sobra à noite para poder estudar. Então, você veja que a educação já chega para essas pessoas tardiamente e num outro momento da vida. Mas ela fala o seguinte, da importância da sociologia, da filosofia, da história, da música, de tudo isso na formação das pessoas, quando a gente tem governos que querem priorizar só a matemática e só o português, e às vezes a sociedade, nós embarcamos nessa, porque a gente vai assim, é português, o menino não sabe da escola sabendo fazer conta, não sabe fazer isso, ainda tem gente que defende história, sociologia. Gente, precisa, por quê? História, sociologia, filosofia é que vai formar o cidadão, a cidadania. Não interessa se ele vai ser motorista de ônibus, se ele vai ser uma doméstica, se ele vai ser um pedreiro, como você falou aí, que ele seja consciente, porque todas as profissões são dignas, não é mesmo? Todas têm valor, deveriam ser muito valorizadas, mas faz a diferença quando a pessoa, no exercício da sua atividade, ele sabe dizer, eu sou um cidadão com muita honra, eu sou um cidadão que paga impostos, então eu tenho meus direitos, como fez aquele motorista de aplicativo, né, que viralizou nas redes, quando ele foi fazer uma entrega em São Paulo, no condomínio de luxo, e ele foi ridicularizado, foi achacado. E ele peitou a pessoa e disse, qual que é o problema? Eu estou aqui dignamente fazendo a minha entrega e você está aí, debochadamente me desvalorizando. Então, quando você fala dessa importância, né, da cidadania, eu percebo exatamente a força que vem da sua fala. Que sejamos todos aquela profissão que escolhemos,
Até porque a gente precisa dos doutores, a gente precisa de advogados, mas a gente precisa, sim, daquele que vem na sua casa, que entrega aquela pequena obra, aquele que vem, que te ajuda a fazer uma atividade que você não dá conta, assim como você precisa da professora. Eu valorizo todas as profissões, mas eu acho que, no fundo, eu gostaria que todo mundo tivesse consciência do quão importante é ser um cidadão. Eu falei bobagem, Dulce? Me corrija, por gentileza, se eu tiver falado. Você foi corretíssima, me senti completamente contemplada, para ser bem. E só citando a questão, por exemplo, do médico, se você pega um profissional médico que tem essa sensibilidade artística, ele é um médico muito mais capacitado para fazer uma operação, para entender o paciente, do que aquele que não passou por esse momento de sensibilidade artística. Porque a arte, né? Você está em contato com os seus valores, você está em contato com os seus ancestrais lá, você saber da sua história, né? Que foi a pergunta que você tinha feito anteriormente. Você saber da sua verdadeira história, você buscar estar próximo à sua história, aos seus ancestrais, às pessoas que fizeram parte da sua vida passada, te traz essa força para você trabalhar o seu futuro, te faz a força para você fazer com que as coisas no presente deem certo. Então, eu sou muito apaixonada com a arte, eu sou muito apaixonada com as pessoas. Eu acredito que o ser humano ele pode, sim, transformar a vida dele a partir, né, dessa coisa do desejo também, porque não resolve também eu falar assim, eu vou colocar uma aula de patins lá na vila. Se eu sei que amanhã eu posso sair de lá e aquela criança que adorou os patins não vai conseguir ter um patins. Não vai conseguir comprar um patins. Então, tem que trabalhar com o desejo da criança. Qual que é o desejo da criança? É dançar, é tocar tambor, é falar sobre hip hop, é ter conhecimento da arte, é ter o conhecimento do teatro, da dança, do violão. Isso é próximo da comunidade, e a comunidade responde isso. Agora, se eu chego lá com o meu desejo, eu não vou conseguir atingir essas pessoas e eu não vou fazer essa transformação que eu quero dentro dessa ferramenta, fazer essa transformação da questão da cidadania dessa pessoa. É um pensamento assim, meio isso vale para qualquer lugar que a pessoa estiver, né, Dulce? Sim, em qualquer setor. Eu sempre penso isso, trabalhar com o desejo. Não adianta o meu desejo. Eu tenho que saber aquilo que é necessário para aquelas pessoas, aquilo que elas vão fazer com empenho, com vontade, e que vai ter um fruto daquele trabalho, independente do que caminho que vai se tornar, né? Ô, Dulce, qual que é a sua formação? Fala um pouco de você para nós. Na verdade, Vera, eu tenho informação básica, assim, eu não consegui completar uma faculdade, eu fiz alguns meses, eu fiz pedagogia Freinet na PUC aqui de Belo Horizonte, mas não concluí. Mas o meu trabalho, enquanto pessoa que trabalha com social, vem desde os 19 anos, desde a minha história de faculdade, de entrar nos primeiros momentos ali de escola, eu trabalho já com social. Então, a minha visão social é essa, assim, desde o início, desde os anos 70, quando eu cortei meu cabelo e me tornei black, quando as mulheres usavam perucas, para poder não ter o cabelo carapinha. Então, assim, essa transformação, né, social, né, e sempre eu acreditei, né, na questão da transformação social, sempre discuti essa questão social, né, estive nos primeiros momentos lá da criação do ECA, da criança adolescente, estava lá em Brasília com um ônibus cheio de crianças, moradores de rua, para a gente discutir o ECA, para a gente, né, fazer com que o ECA acontecesse. Então, esse processo, né, de cidadania, vamos dizer assim, de transformação social, eu já venho acompanhando e tenho, assim, né, pequenas experiências dentro disso que eu tenho tentando e venho somando com outras pessoas para colocar em prática e recebendo também, né, esse conhecimento dentro desses grupos, porque a gente sempre troca muito conhecimento, né? Era esse lado que eu queria, essa sua formação mesmo, a sua formação que vem do que você ensina, do lugar que você está, entendeu? Eu queria perceber essa sua aura, sabe? Esse seu lado bonito, essa sua... De onde vem o que você fala?
Isso, de onde vem o que você fala, tá? Não era nessa formação, mas foi bom você passar por aí, porque talvez diferente de um tempo que você viveu e teve oportunidades, hoje nós temos outras, né? Imagino que seja isso, mas eu queria ver esse seu lado cidadão, né? De onde que você busca passar aquilo que você acredita ou aquilo que você quer ver de transformação nas outras pessoas, tá? Muito bacana. Me fala um pouquinho agora desses projetos. São 85 projetos e ações realizadas, né, pelo Macunaíma, não é isso, Rodrigo? E vocês já alcançaram mais de 25 mil pessoas. Conta um pouquinho dessa história aqui para a gente. O Macunaíma é essa multiplicidade, né? Mário de Andrade quis condensar a história brasileira cultural dentro de um personagem com essa carga enorme. E a gente não é diferente disso, que a gente nasce nessa perspectiva de promover transformação cultural por meio da arte e a cultura, e a gente vê que a arte e a cultura é um universo de coisas, né? De detalhes, de nuances. Então, desde a formação do Instituto, em 2017, a gente vem trabalhando em várias frentes, né? As frentes principais assim que a gente atuou muito próximo da música, por exemplo. Então, de onde a gente está situado, aqui em Belo Horizonte, tem uma tradição muito forte com hip hop. Então, do hip hop a poesia anda muito próximo. Então, muitas das ações que a gente realizou está relacionada à literatura, o hip hop e a poesia, mas também as outras vertentes musicais. A gente também teve muito relacionamento com o Congado. Então, o Congado, que de certa forma é um círculo mais fechado, mas que a gente conseguiu fazer muitas ações juntas com o Congado. Fizemos também ações de empreendedorismo, de meio ambiente, toda essa mistura, né, do que a gente entende como cultura. E aí, a partir de 2019, a gente começa a ter esse olhar mais dentro da educação, né? O que a Dulce traz sobre a escola de cidadania é nesse sentido, de como que a gente usa a cultura para poder transformar vidas através desse processo educacional e de cidadania, porque quando a gente fala escola de cidadania, que a gente tem no nome estatutariamente, a gente já começa com um peso de responsabilidade enorme de ensinar a cidadania para o povo brasileiro, que já é uma coisa que não se é ensinado, né? Desde a escola básica, do ensino médio. A gente começa a ver um pouco disso, talvez, quando você entra no ensino superior, mas a cidadania em si, ela não é ensinada da forma como é ensinada. E por isso que a gente vê que nós temos os políticos que a gente tem e por aí vai, né? Quem pode ajudar a ONG Macunaíma? Onde encontrar vocês? De que forma ajudá-los? O mais fácil do mundo é ajudar a gente, Vera, porque qualquer pessoa pode ajudar, basta querer, né? A gente trabalha assim em algumas linhas, que é a doação de imposto de renda, 6% sobre o valor devido de pessoa física e 1% sobre o valor devido de empresa que declara sobre o lucro real, mas também pode ser feita doação financeira direto para a nossa conta, pode ser feita doação de equipamentos eletrônicos, roupa, alimento, qualquer tipo de material, ele pode ser doado, que a gente consegue reverter para a comunidade através desse braço da assistência que a gente tem. Também a gente pode doar, por exemplo, tempo. Vou dar um exemplo, quem é bibliotecário, por exemplo, pode doar seu tempo para a gente. Quem é pintor pode doar. Qualquer pessoa pode participar de processos voluntários com a gente. E acha a gente no site www.institutomacunaima.org.br, no Instagram, Facebook, só digitar Instituto Macunaíma, ou no e-mail contato@institutomacunaima.org.br. Mais uma vez, obrigada, Tony Mendes, por abrir esse espaço para a gente, agradecendo também a participação do Rodrigo Zacarias, da ONG Macunaíma. Trabalho belíssimo. Aplausos para vocês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado.